Essa escritora começou a escrever uma história de terror, mas o que ela não sabe é que não é apenas uma história. E essa é a segunda parte da série Marianne e eu sou EF, o escritor Falciane. Então vem comigo e vamos recapitular. No último episódio, vimos que Emma é uma escritora de histórias de terror e ela escreveu sobre uma mulher chamada Marianne, que vivia em uma pequena cidade onde muitas coisas ruins costumavam acontecer. Mas depois de terminar seu terceiro livro, ela parou para começar outras histórias, mas a partir daí sua vida começou a mudar, pois existe uma maldição e suas histórias chegam em seus sonhos, e caso ela não continue escrevendo, sua vida vai virar um pesadelo. E seus pais já começaram a sofrer por suas escolhas, e vou deixar a parte 1 para você relembrar o que aconteceu. Mas agora, vamos continuar? O episódio já começa falando que uma brincadeira de criança nunca é apenas uma brincadeira, e vemos os amigos da Emma trabalhando no mar, e Tônio diz que não queria nada com Emma, e quando ela voltou ele teve a chance de ficar com ela, mas preferia deixar isso de lado para não estragar as coisas, e eles se preparam para pegar alguns ciris nas armadilhas que eles colocaram, mas todas estavam vazias, e Tônio encontra algo estranho e percebe que algo de muito ruim aconteceu. O padre da vila está olhando a paisagem com seu pastor alemão e estava colocando fumaça no pulmão, e quando volta para a igreja, uma mulher está esperando para se confessar, mas ele reconhece que essa mulher aparece todos os dias e ela diz que fazia coisas ruins. Ele diz para ela ir para casa porque nessa cidade pequena aconteciam coisas ruins que ela não tinha noção, e ele sabia que tinha algo ligado às histórias da Emma. Camille está saindo de casa pois ela precisava dar apoio para Emma, já que seus pais haviam sumido, e tudo estava dando errado. O problema é que do lado de fora sua mãe estava pelada e toda machucada, e Camille a chama e Emma não acredita que deu certo, pois a bruxa disse que se ela voltar a escrever, ela devolveria o que foi tirado, e a mãe entra na casa e se tranca no quarto e diz que ela não sairia até tudo ser resolvido. Então ela chama o inspetor Ronan e ele tenta abrir a porta de todos os jeitos, mas ela estava segurando, e diz que estava fazendo isso porque já perdeu as esperanças na filha e já tentou de tudo para ajudá-la, mas ela não tinha salvação, e Ronan pede para ela dar uma volta que ele cuidaria dela com o médico. Emma se sente muito impactada por escutar isso da própria mãe, e sai para beber, e ela queria apenas um copo, mas coloca meia garrafa para dentro. E depois Sebi liga para elas convidando para jantar, e ela começa a imaginar que ele queria dar uma brincada nervosa para relembrar os velhos tempos, mas quando chega na casa, Sofia atende, pois ele estava casado e ela já estava grávida de um boneco. E Sebi aparece todo feliz mostrando sua família, e Emma vê que ela já tinha um filho chamado Hugo, e como estava bêbada começa a perguntar por que ele assumiu esse boneco que não era dele, e o jovem era fã das histórias de terror dela. Durante o jantar, Emma não para de beber vinho e começa a perguntar sobre o boneco que iria nascer e faltava apenas uma semana. E ela pergunta por que ele assumiu uma mulher com filhos e pergunta se o filho realmente era dele. E nisso ela consegue estragar o clima por sempre falar o que pensa. E galera, o pior de tudo é saber que existem pessoas assim e não precisam nem beber. E Camille fica com raiva dela. Sebi, que é conhecido como Canela Black, vai na garagem para pegar algo para beber, mas prefere pegar água para as coisas não ficarem pior. E Emma vem atrás dele e diz que queria dar uma brincada para relembrar os velhos tempos, mas ele é fiel e diz que estava com Sofia há 4 anos e não largaria tudo por ela, ainda mais que ela sumiu por 15 anos, e para piorar, Sofia aparece perguntando se haviam visto Hugo, pois ele sumiu de casa. Eles começam a dar a volta pela cidade e o jovem sempre foi muito quieto para sair dessa forma, mas aquilo não era algo normal, e os jovens estavam subindo na antiga escola da cidade, perto do farol, e estavam preparando a brincadeira da falecida de Leve, e Emma lembra do que escreveu nos livros, pois havia uma história onde 5 vacas pularam do penhasco, por isso no começo do episódio, o amigo dela encontrou algo esquisito, e ela sabia onde eles estariam e conseguem chegar a tempo. O problema é que ela não consegue sair do carro a tempo para ajudar, e quase que o Mequetrefe vai de base, e Sebi acha que ela fez de propósito. Voltando para casa, Camille diz que iria embora, pois não aguenta mais esses surtos dela, e ela não parava de beber, e ao invés de pedir ajuda, só sabe falar o que pensa e agir impulsivamente, e ela tenta promover pra gente, mas Camille não quer saber porque não vale a pena passar por tudo isso. E entrando em casa, sua mãe já estava melhor, e Ronan deixa uma carta falando para ela se cuidar, pois sua mãe precisava dela bem.
Camille está voltando para casa, mas estava muito cansada de ficar a noite toda procurando os jovens, e começa a dormir no volante, e sabemos como isso termina. Eita porra. Então, para não dar ruim, ela decide parar um pouco na estrada para descansar. A mãe da Emma acorda e já estava bem, e ela queria saber se ela lembrava de alguma coisa, mas a mãe sabia de tudo que aconteceu depois que voltou para casa, mas não lembra para onde foi levada e seu pai ainda estava desaparecido. E Emma começa a ler os livros e percebe que realmente estava acontecendo conforme suas histórias, e nessa parte do livro diz que a personagem tentaria exorcizar a bruxa, então ela corre para a igreja e pega um pouco de água benta e uma cruz. Já avisei que vai dar merda isso. Camille acorda no meio do nada e não sabe como foi parar naquele lugar, se ela estava na estrada, e ela recebe uma mensagem do agente dela, pois Emma estava escrevendo uma continuação da história em um blog, e as pessoas estavam vendo. E nesse meio tempo, Emma vai na casa da velha doida e aprende uma cadeira. A velha diz que não adianta ela tentar fazer nada, que a única forma dela continuar tendo essa vida dela é se escrever a história ou vai continuar perdendo tudo que tem. E ela diz que sempre cumpre suas promessas e devolveu a mãe. E se continuar, o pai voltaria para casa, mas ela não quer saber e tenta fazer o exorcismo igual estava no livro, mas o que ela não prestou atenção, que no livro não deu certo. Agora imagina na vida real, e a velha começa a rir, e como ela não conseguiu exorcizar na oração, ela tenta na porrada, e a velha começa a se tremer e diz que agora ela perderia algo precioso por tentar dar uma desperta, e o inspetor Ronan liga dizendo que encontrou o pai dela. Ela corre para o hospital e aparentemente ele estava bem, e Ronan diz que quando a mãe chegou em casa, ele encontrou alguns elementos na unha dela e pelo cheiro descobriu que era algo químico. E o único lugar que tinha isso era um centro antigo de química da cidade. E galera, esse cara deve ser o Batman, porque nem CSI encontraria isso tão rápido. Ele chega no lugar, mas estava abandonado há alguns anos, mas ele sabia que tinha algo esperando e encontra o pai dela e uma sala cheia de velas, e ele estava muito estranho até que ele corta um saquinho de dentes e consegue o levar para casa. E ele pergunta para Emma se ela sabia de alguma coisa sobre alguém bater na senhora Dogeron, e ela finge a Inês e diz que precisava ir para casa. Agora ela está feliz por ter seus pais de volta, mas nessa vida nada é tão fácil, pois a porta da sua casa estava cheia de melado, e entrando ela encontra sua mãe sem as peles da perna. E ela percebe que foi sua culpa, e do nada a velha começa a rir e diz que quando ela promete algo realmente cumpre, e diz que ficaria pior se não continuasse o livro. E ela vai pra cima com raiva, mas a velha diz que se ela falecer, ela iria para o corpo de um amigo dela, e no final, ela que perderia. Camille chega na hora e vendo aquela cena, acha que ela estava ficando maluca e tenta fazer massagem cardíaca para ela não falecer, mas o rosto dela simplesmente muda e no susto ela cai da escada, e a velha volta à vida e o espírito sai do corpo dela. Galera, voltei com essa série e agora vamos até o fim. Então deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, porque ainda vai rolar muitas loucuras. Agora vamos para a segunda parte. Emma está no hospital e agora ela está mais desesperada ainda por suas escolhas, pois sua melhor amiga estava internada e ainda perdeu sua mãe, então não tem como ficar pior. Será? E depois ela se reúne com seus amigos para pensar em algo para fazer da vida, e eles decidem não pensar e começam a beber e relembrar dos velhos tempos, mas aquilo não era o suficiente, pois foram muitas perdas para um dia só. E quando ela vai no banheiro, está escrito escreva no espelho, porque se não voltar a escrever, vão ter mais consequências. O inspetor Ronan bate na porta, mas Tônio não quer chamar Emma, ainda mais para falar com o policial, mas ela aparece e ele vê que os dois eram amigos, e Ronan diz que ainda não acabou e começaram a acontecer coisas estranhas, e ela precisava ir com ele. E como ela não quer ir, ele diz que a senhora Dogeran voltou ao normal e não era mais Marianne, e mandou um recado, e diz que Marianne nunca sai sem levar algo, e agora ela estava cega, e os médicos não conseguiram entender como aconteceu, pois é como se tivesse tirado os nervos ópticos sem precisar tirar os olhos. Ela decide falar com a senhora Dogeran e ela diz que sabia de tudo o que estava acontecendo, pois ela via tudo que Marianne fazia e por todos os lugares que ela guardava as coisas, e diz para fazer o que ela manda, pois ainda tinha coisas guardadas para ela. E ela perdeu o filho e saindo da delegacia, Ronan diz que procuraria o filho dela. Ou será que não?
Ele o encontra em uma casa abandonada dentro de um quarto cheio de mandingas. E lá dentro ele encontra um livro com várias marcas estranhas e do nada o cara ainda estava vivo, mas estava paralisado e Ronan começa a cortar os saquinhos de dentes e ele dá uma falecida de leve. E aquilo já estava ficando muito pesado para ele, porque com certeza essas coisas eram sobrenaturais. Saindo dali, ele vai até um cara que conhece sobre essas coisas, mas o cara corre porque sabe que aquilo é pesado e pode dar ruim pra ele. E ele diz que aquilo é uma linguagem antiga que as bruxas usavam e era muito poderoso, e havia alguns registros nas igrejas sobre os julgamentos na Idade Média. E antes de ir, ele pergunta sobre um símbolo e ele diz que era um selo para algo maior, mas nunca deve ser obedecido, porque no fim é uma armadilha. E galera, se antes estávamos perdidos, agora parece que piorou. Ronan vai até a igreja da cidade e o local estava fechado, então ele precisa dar um jeito de entrar, mas o padre chega na hora e percebe que ele pegou um livro muito antigo que estava escondido, e diz que ele não pode levar porque é muito perigoso o que tem ali, e ele finge que vai entregar, mas mete o pé porque ali estaria a resposta dos mistérios. Ele leva o livro para o cara que sabia traduzir, e ele diz que ele estava se metendo com algo muito grande e era um pé rachado chamado Bel, e vou colocar assim porque não sou obrigado a nada. E ele era um rei muito poderoso e se despede pois não sabe se Ronan vai continuar bem depois disso tudo. Que porra é essa, Marreco? E galera, se eu fosse ele, fazia vista grossa e metia o pé, porque acho que o salário de policial não está pagando tão bem assim não. E no final, ele ainda vai sair manchado no mundo espiritual. Emma está em casa tentando esquecer de tudo, quando recebe uma ligação do Sebi pedindo para correr para o hospital. E chegando, estava na hora do parto e ela não entende por que foi chamada. E agora que tudo começa a ficar mais bizarro ainda, pois começa o parto, mas tinha algo muito errado. E começa a sair um outro canela fina de dentro da Sofia, mas aquilo era apenas um pesadelo. Mas sua amiga liga dizendo que Sophie estava indo pro hospital porque o boneco estava prestes a nascer. Ela corre pro hospital e começa a falar que tem algo de errado, e seus amigos acham que ela estava bebendo de novo, mas ela sabia que algo de ruim iria acontecer. E Sebi aparece na hora e diz que o boneco nasceu saudável e tudo deu certo. Que tristeza. Ronan começa a ler aquele livro diferente e contava a história de uma jovem chamada Marianne que perdeu tudo. E como vingança pelo que o povo fez com ela, ela decidiu fazer um pacto com Bel para se vingar de todos que forem contra ela. E a Aurora aparece para Emma e diz que esses dias estavam estranhos e estava sentindo que algo iria acontecer, mas ela tenta manter tudo tranquilo, porque se geral ficar desesperado daria muito ruim. Mas essa seria uma noite especial, pois quando Emma volta para casa, começa a enxergar uma pessoa chegando perto dela pelo espelho e agora Marianne estava nervosa. E depois Tony está trabalhando quando escuta um som estranho e uma mulher vai para cima dele. A Aurora está em casa quando começa a escutar um som estranho debaixo da cama, e uma jovem com os olhos brilhantes aparecem e começa a dizer que ela vai sofrer por causa da Emma, e ela começa a achar que era um pesadelo, e a jovem diz que agora estaria na cabeça dela. E no hospital, uma enfermeira está observando os quartos quando uma mulher aparece no quarto onde estava o filho do Sebi e ela aciona a segurança. Mas quando chega no lugar, o boneco sumiu e ficou um saquinho misterioso, então agora todos estão ferrados. Galera, essa foi a segunda parte da série Marianne, e caso não tenha visto a primeira parte, entra no link aí na descrição para vocês não ficarem tão perdidos quanto esses personagens, porque aqui só está rolando loucuragem. Então se curtiu, se inscreve porque estamos a todo vapor. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.